Seja bem-vindo aqui à Associação Antônio Marcos Cavanes, da cidade de Castro, aqui no Paraná. Gostaria de me apresentar, eu sou a professora Kátia e estarei acompanhando aí todo o seu desenvolvimento teórico dentro do módulo de integração. É muito importante vocês assistirem um vídeo que explica sobre a Casa da Criança e do Adolescente, que pertence então aí à Associação Antônio Marcos Cavanes, para que você conheça a instituição na qual você vai estar fazendo toda a sua formação profissional teórica dentro do programa Jovem Aprendiz. Essa primeira aula, ela é introdutória, então eu quero explicar para você como que vai funcionar o módulo de integração e também quero falar com você sobre o regimento interno da associação a qual você vai realizar aí as aulas teóricas. Então, é muito importante você ter esses dois entendimentos. Primeiro, então, vamos falar sobre o módulo de integração e aí, no decorrer, a gente fala sobre o regimento interno. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos conversando. Então, o módulo de integração, ele é uma carga horária inicial do programa Jovem Aprendiz, em que você vai realizar essas aulas numa modalidade EAD, tá? Como é que vai funcionar isso? Você vai vir, dentro aí do cronograma que vai ser passado a você, você vai vir até a estrutura, da associação. Você vai ter, então, um material que você vai utilizar no nosso laboratório de informática. Esse material são as aulas gravadas, que eu estarei ministrando para vocês. Junto, vocês terão uma apostila, onde tem materiais complementares e tem os exercícios de cada aula. Porém, mesmo que seja ali uma modalidade de aulas gravadas, de videoaulas, vocês têm todo o acompanhamento presencial. Então, durante o decorrer das aulas e qualquer dúvida, vocês vão poder ir até a secretaria, ou até a coordenação e tirar as dúvidas para que vocês possam, então, fazer este primeiro módulo, que nós chamamos de módulo de integração. Por que a gente deu este nome, tá? Porque nós vamos falar de assuntos básicos, importantes para que vocês já vão com uma certa bagagem para a instituição, na verdade para a empresa, a organização na qual você vai fazer a formação prática, ok? Depois que você passar pelo módulo de integração, você vai então realizar atividade prática e atividade teórica ali durante a sua semana. Então, essas informações a coordenação vai te passar bem certinho. E aí você vai ter então a tua carga horária a cumprir lá na empresa, que é a parte prática do Jovem Aprendiz. E você vai ter uma parte teórica que toda semana você vai voltar para a Associação Antônio Marcos Cavanes e vai ter aulas. Só que aí não vai ser mais neste formato de atuação, não vai ser com vídeo aula e com apostila. Aí é em sala de aula, com o professor, professora presencial e dentro de uma turma, com outros jovens aprendizes. Então, este módulo de integração, ele é um pouco diferente, porque é justamente para te dar uma bagagem, uma base, para você ir mais preparado para a parte prática, tá? Depois você vai voltar a ter aulas teóricas, porém vai ser dentro da sala de aula, de modo presencial, com o professor, professora e os seus colegas aprendizes. Então, o módulo de integração, para que você aproveite ele ao máximo possível, você tem que seguir à risca o passo a passo que está descrito na apostila. Então, a apostila ela vai te trazer informações, De repente, ela vai pedir para que você acesse ali o nosso portal e assista a videoaula, faça um tipo de atividade,
Assista um material complementar, faça outra atividade. Você tem que seguir ali conforme está descrito na apostila, não pode ir pulando conteúdos, tá? Porque ela foi preparada para que vocês tenham um melhor aproveitamento se seguir o passo a passo. Então é muito importante isso, ok? Em qualquer dúvida, na menor dúvida que você tenha, é só você sair do laboratório de informática e pedir ajuda ou na secretaria ou na coordenação. Sempre vai ter alguém ali disponível para estar te auxiliando durante esse módulo de integração. E as dúvidas também serão passadas, né, para algum professor, inclusive pode ser a mim, para que possa ir lá junto a você estar sanando, ok? Quais são os conteúdos que você vai trabalhar dentro do módulo de integração? Então, serão os conteúdos que estão aqui na tela. Diversidade cultural brasileira relacionada ao mundo do trabalho, relações interpessoais, organização, planejamento e controle do processo de trabalho, a qualidade no atendimento ao cliente e telefônico, técnicas de recepção e secretariado, técnicas de arquivo e protocolo e educação para o consumo. Então, é uma base aqui muito interessante, né, para que você vá mais preparado para a parte prática. Né? Nós vamos falar muito sobre como se relacionar com os nossos colegas dentro da empresa, como atender os clientes, né? Como fazer processos de recepção, de arquivo, de protocolo. Vamos falar sobre educação para o consumo. Né? A partir desse momento, vocês vão começar a ter uma independência financeira. Então, vocês também precisam ter informações básicas para que vocês comecem de uma forma organizada. Então, esse módulo de integração ele foi pensado com muito carinho para que realmente seja uma base bem interessante, né, para que vocês se sintam mais preparados. Por isso, aproveitem, se dediquem a esse módulo de integração e depois, com a mesma dedicação do módulo de integração, vocês vão ter que ter esta mesma dedicação na empresa para aproveitar, né, os conhecimentos e habilidades que vocês vão desenvolver na prática e também a mesma dedicação em sala de aula, né, porque durante o período do contrato do jovem aprendiz, vocês vão ir recebendo muitos conteúdos teóricos, né, que vão desenvolvendo vocês enquanto pessoas e também enquanto profissionais. Vocês precisam aproveitar essa oportunidade, né? Se dedicar ao máximo. As aulas, as videoaulas gravadas, todas vão estar no YouTube, no canal do Jovem Aprendiz Cavanes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, dentro lá do YouTube, nós temos o canal aqui, ó, Jovem Aprendiz Cavanes, né? Tem aqui o nosso logo. E vocês vão ter uma playlist ali que é módulo de integração, tá? Onde vão ter todas as aulas que vão estar ali à disposição, né? Por enquanto só tem algumas, mas vão ter todas as aulas correspondentes aí à carga horária que vocês vão fazer dentro do módulo de integração. Não precisa se preocupar nesse momento, né, de que como é que eu vou achar lá dentro do YouTube, aonde que está esse canal, porque lá na apostila de vocês tem o link bem certinho. Então, vocês só vão copiar o link, colocar ali na internet, né, no navegador da internet, e já vão ser direcionados aí ao nosso canal do YouTube, ok? E, de novo, na menor dúvida, né, na menor dificuldade, vocês podem, então, pedir ajuda, para que vocês possam realmente aproveitar esse módulo. Então, o Jovem Aprendiz, o programa Jovem Aprendiz, ele nasceu a partir de legislação, né? A partir da Lei Federal 10.097 de 2000, e aí temos mais 2 decretos de 2005 e 2018 que vieram complementar, né, o que a lei fala sobre o Jovem Aprendiz. Então, hoje o programa ele existe por causa de uma norma, né, de uma lei. Muitas empresas, as empresas de médio e grande porte, né, a partir ali de um cálculo de número de funcionários, elas então têm a obrigação perante a lei de ter ali no seu corpo de funcionários, de colaboradores, o número X de aprendizes.
Essa lei ela é muito importante, né? Tanto essa lei quanto esses decretos. Por quê? Porque essa política pública do jovem aprendiz trouxe a oportunidade para vocês jovens entrarem com mais facilidade no mercado de trabalho, né? Terem a oportunidade de estar estudando e já poder, né, ter ali uma função dentro do mercado de trabalho, já poder ir conquistando conhecimentos, habilidades e experiência que vai ser importante, né, na tua carreira profissional. Então, é muito bacana vocês entenderem o quanto vocês precisam aproveitar essa oportunidade. Quantos e quantos jovens gostariam de ser jovem aprendiz e talvez ainda não conseguiram, né? Ainda não surgiu uma vaga para eles, mas você conseguiu. Se você está aqui assistindo essa aula é porque você conseguiu essa oportunidade, né? Então abrace, se dedique, né? Porque é uma oportunidade aí de desenvolvimento, de crescimento para você, enquanto pessoa, enquanto profissional, e vai ajudar aí na formação da sua carreira. O programa Jovem Aprendiz, né? Então é essa inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, então no trabalho formal. Por que a gente fala que é no trabalho formal? Porque inclusive isso é registrado na carteira de vocês. Então é um trabalho formal, né? Vocês têm direitos e têm deveres, né? Isso está anotado ali na carteira de trabalho. Pode ser jovem aprendiz, né? Aqueles que têm idade de 14 a 24 anos. É um contrato especial com prazo determinado, né? Então, o jovem aprendiz ele pode, no máximo, ter um contrato de 2 anos, né? Ele não pode superar esse período. E é obrigatório para empresas de médio e grande porte, né? Então, existe uma conta que as empresas precisam fazer para determinar qual é o número de jovem aprendiz que elas estão, então, obrigadas por lei, né, a contratarem. E o programa Jovem Aprendiz, ele é dividido em formação teórica e formação prática. Neste momento, vocês estão fazendo a formação teórica, que é na entidade formadora. No caso de vocês, é aqui na Associação Antônio Marcos Cavanes. E a formação prática é lá na empresa, na organização para a qual vocês foram contratados, a qual vocês passaram por uma entrevista, né? Então, é lá na empresa que vocês vão desenvolver a parte prática. E vocês têm uma carga horária prática, uma carga horária teórica. Vocês nunca vão poder só estar na empresa, vocês precisam cumprir a carga horária da empresa certinha e a carga horária teórica também, tá? Isso é muito importante, porque a teórica, ela dá base, ela dá conhecimento, ela impulsiona vocês para se desenvolverem melhor dentro ali da formação prática. Então, para que tenha um equilíbrio, você tem que fazer as duas, tá? Não pode só ir para a empresa, né? Ou só estudar. É um equilíbrio ali entre as duas formações. Por que existe a formação teórica e a formação prática? Porque desta forma, ela permite com que nós desenvolvemos o que a gente chama de competência. Então, muitas vezes vocês devem já ter ouvido essa palavra competência, né? Às vezes você escuta assim, o fulano lá, ele é muito competente, né? Olha o resultado que ele alcançou, olha a nota que ele tirou lá na prova, olha a apresentação do trabalho dele, né? Ele é muito competente, ele tem competência. Mas às vezes a gente não entende o que significa competência, né? O que é isso? O que faz com que uma pessoa tenha competência em um determinado assunto, né? Em uma determinada característica, um determinado trabalho. Competência a gente chama dentro, né, de gestão de pessoas que é um chá. Então é CHA, é um chá. Por quê? Porque para mim ter competência eu tenho que ter C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, eu tenho que ter conhecimento mais habilidade mais atitude. Isso é competência. O conhecimento é o saber teórico, é o que fazer. A habilidade é o saber prático, é o como fazer. E a atitude é o perfil, é a identidade, é o querer fazer.
tá? Então, pensa lá, quando você está fazendo a formação teórica no Jovem Aprendiz, então, no momento aqui que você está estudando o módulo de integração, e depois, quando você for para a sala de aula estudar com seus colegas, durante esses 2 anos de Jovem Aprendiz, você vai estar aprendendo um conhecimento, você vai estar recebendo e desenvolvendo conhecimento, que é o saber teórico, é o que fazer. Quando você for para a empresa, muitas vezes você também vai estar desenvolvendo conhecimento teórico, né? Quando você recebe um treinamento, uma instrução. Então, muitas vezes também é teoria do o que fazer. E aí, você precisa desenvolver as suas habilidades, que é fazer o quê? Pegar o que você sabe na teoria e colocar em prática. Então, é o como fazer, né? Sair da zona teórica e ir para a prática, né? Colocar a mão na massa. Então, lá na empresa, quando vocês forem aprendendo a desenvolver as atividades, as tarefas que são ali responsabilidades de vocês, isso é desenvolver habilidade, é o saber prático. Na sala de aula, quando a professora, o professor dá uma atividade para vocês fazerem, isso também é desenvolver habilidade. É colocar a mão na massa, é parar, é pensar, é refletir, né, sobre o conhecimento que você aprendeu e exercitar isso ali naquela atividade. Então, vejam que bacana. A formação do jovem aprendiz teórica mais prática é para que você desenvolva conhecimento e habilidade. Então, você está caminhando ali para você ter competência, né? Você ser um jovem aprendiz com grande competência e um profissional, uma pessoa com competência. Mas nós estamos esquecendo de falar da atitude. E a atitude é algo muito importante que eu quero conversar com vocês. Porque a atitude, ninguém pode ensinar isso para vocês. Ninguém pode mudar a atitude de vocês. Né? A atitude é nossa, está dentro de nós. As nossas atitudes, o nosso perfil comportamental, ele vem da forma com que fomos criados, das experiências que nós já tivemos, dos conhecimentos e habilidades, né, da nossa diversidade, que a gente vai falar na próxima aula. Então, isso forma a nossa atitude, que é diferente da do outro. Só que nós temos atitudes que são boas, positivas, nos trazem resultados bacanas, e nós temos atitudes que nem sempre são boas, que nos prejudicam, nos afetam negativamente. E aí as pessoas podem até nos mostrar isso, podem nos falar sobre isso. Mas querer mudar nossas atitudes, mudar a forma de agir, de se comportamentar, ninguém muda por você. Você tem que querer mudar. Tá? Tanto que está escrito ali, ó, querer fazer. Então não adianta você estar recebendo conhecimento, desenvolvendo habilidade, se você não quiser fazer. Né? Se você não quiser estar lá cumprindo suas responsabilidades, estar motivado, procurar aprender, procurar ouvir os outros, né? Se você não tiver atitudes positivas, atitudes de trabalho em equipe, se você não quiser nada disso, o conhecimento e a habilidade que você está absorvendo não vão fazer com que você tenha competência. Né? A competência é esse chá. Eu preciso dos 3. Eu não posso ter 2 e não cuidar da minha atitude, né? Não cuidar do meu comportamento. Então, é muito importante refletirmos quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes, né? Elas estão me ajudando ou elas estão me prejudicando? Que atitude que eu não posso ter no meu trabalho, que eu não posso ter na sala de aula? Eu preciso querer mudar. Né? As pessoas podem então me mostrar, olha, essa atitude que você está tendo, né, está prejudicando você e os seus colegas, mas é você que precisa querer mudar. Então pense bastante nisso, né? Que atitudes que eu tenho e ao longo aí do jovem aprendiz, né, que atitudes eu estou tendo, né? Eu estou me beneficiando ou eu estou me prejudicando? Então competência é isso, é este chá. Então veja que bacana que é a possibilidade de você estar participando aí do programa Jovem Aprendiz. Né? Você vai estar então absorvendo conhecimento, desenvolvendo habilidades
e podendo sim, se você quiser, ter as melhores atitudes e aí ser competente, né? Alcançar aí grandes resultados. Dentro da formação profissional teórica, tá? Os principais assuntos que vocês vão trabalhar são os que estão aqui na tela. Então, vocês vão trabalhar raciocínio lógico-matemática, né? Diversidade cultural, processos de trabalho, noções de direitos trabalhistas e previdenciários, direitos humanos, educação fiscal, né? Saber trabalhar com dinheiro, educação financeira, educação fiscal ali também entra saber sobre tributos, né? Educação financeira, inglês, informática e comunicação oral e escrita. Então veja quantos assuntos diferentes e extremamente importantes vocês vão desenvolver, né, durante a formação profissional teórica, né, então em sala de aula, e vão poder colocar isso em prática dentro da empresa, né, na tua formação prática. Regimento interno, tá? Importante isso daqui. O que é um regulamento interno, né? Um regimento interno, como eu usei? São normas internas, né, da instituição. O que eu vou trazer aqui são as normas internas que você tem que respeitar quando você estiver dentro lá da Associação Antônio e Marcos Cavães. Quando vocês forem para a empresa também tem regulamento interno. Então, nós temos normas a serem cumpridas. Inclusive, essas normas é que nos ajudam, né, a ter um melhor convívio ali com as pessoas. Então, eu não posso fazer o que eu bem entendo. Eu tenho que enquadrar o meu comportamento e as minhas atitudes dentro desse regulamento interno para que a gente possa, então, aproveitar ao máximo do que a instituição formadora tem a oferecer, para que a gente possa aproveitar ao máximo os conhecimentos a serem trabalhados e aproveitar ao máximo a convivência com as outras pessoas. Então, é muito importante vocês conhecerem a fundo o regulamento interno e cumprirem isso aqui, né? Nós sempre temos direitos e deveres. Então, nós precisamos conhecer tanto os nossos direitos quanto os nossos deveres. Eu vou passar aqui as principais informações sobre o regulamento interno, mas lá na apostila vocês vão ler o regulamento bem certinho, em sua totalidade, e no final, inclusive, vão, né, dar um aceite de que leram e entenderam quais são os seus direitos e deveres. E se tiverem qualquer dúvida, vão procurar a administração, né, a coordenação, a secretaria, para tirar essa dúvida, ok? Então, primeira coisa, pontualidade e registro, né, de digital. Então, quando vocês chegarem para as aulas, né, vocês vão bater o ponto. Então, tem um ponto que é através de cadastro digital, né, da sua digital, em que você vai bater o ponto quando você chega e você vai bater o ponto quando você vai embora. Igualzinho vai ser na empresa, né, para que possa atestar que você estava presente. Esta pontualidade é fundamental, né? Se você tem um horário para chegar e um horário para ir embora, isso precisa ser cumprido, né? Você não pode chegar todo dia atrasado, querer sair antes do horário, tem que haver uma pontualidade, né? As faltas. Ninguém está livre de ter um problema e precise faltar, mas as faltas precisam ser justificadas. Lá no regulamento interno, que vocês vão ler na apostila, tem bem certinho que tipo de faltas podem ser justificadas e como justificar. Caso contrário, isso vai lá para o registro ponto de vocês como falta, né? A apresentação pessoal, isso é extremamente importante, né? Vocês precisam lembrar que vocês estão numa instituição de ensino. Então, tem que cuidar com a roupa que eu vou vestida, tem que cuidar da minha higiene pessoal,
né? As meninas têm que cuidar com o nível lá de maquiagem, né, ao que vão, né, usar. Então, assim, eu preciso ter uma apresentação pessoal compatível ao meu ambiente de trabalho, né? Não preciso ir formalmente, mas eu preciso ir com uma roupa adequada para uma sala de aula, né? E eu preciso, então, tomar cuidado ali da minha higiene básica para que eu possa conviver bem com os outros. E isso é apresentação pessoal, né? Cuidar ali, uso de boné, uso de gorro. Eu posso ir até chegar à instituição com isso. Dentro da sala, né? Por uma questão de respeito, eu não devo usar. Então, tem que cuidar ali da apresentação pessoal, né? Da mesma forma com que vocês vão ter que cuidar disso lá na empresa, né? A gente vai falar sobre isso em próximas aulas. Apresentação de matrícula, frequência e desempenho escolar. Então, para os alunos que ainda estiverem estudando, né, precisa apresentar essa documentação. Vocês precisam estar com um desempenho bom em sala de aula, né, lá no colégio. Vocês precisam estar com a frequência adequada, né? Se vocês reprovarem por nota ou por falta, isso, né, pode descaracterizar aí vocês do programa Jovem Aprendiz. Gente, participar ativamente das aulas, né? Então, quando a gente estiver lá em sala de aula, os professores, eles sempre fazem aulas dinâmicas para que vocês desenvolvam a comunicação, a oralidade, a convivência, o trabalho em equipe. Vocês precisam participar, vocês precisam se permitir, né, aprender esse mundo novo, né? Então, tem que participar, tem que ter respeito pelo professor, pela professora, pelos colegas, para que eles também possam te respeitar, né? Tem que fazer as atividades. Então, tem que participar das aulas, né? Respeitar professores, colegas e funcionários da entidade, né? Isso é básico. Para a gente viver em sociedade, nós precisamos ter respeito, né? Se eu respeito o outro, ele também vai me devolver com respeito. E vejam ali, ó, proibido o uso de celular. Não pode ficar mexendo no celular durante a aula, tá? É proibido, é uma falta de respeito com o professor e com os colegas. Aquele momento que você está em sala de aula é igual você estivesse na empresa. Faz parte do programa Jovem Aprendiz. Na empresa você também não vai poder ficar mexendo no celular. Então, se você levou o celular, guarda dentro da bolsa. Deixa para mexer nele, talvez no horário do intervalo, somente. Ou quando você chegou e você está indo embora, mas durante a aula não é permitido o uso do celular. A não ser que o professor ou a professora peçam para que você use o celular para fazer uma determinada atividade, somente nesse caso, né? Vamos imaginar ali na matemática financeira, na educação financeira, pode ter alguns cálculos que precisem de uma calculadora científica. E aí você vai poder, né, usar o teu celular para fazer esses cálculos, mas é somente quando o professor ou a professora solicitar. Caso contrário, celular dentro da bolsa, no silencioso. Se você naquele dia está com um problema, né, um problema às vezes de família, né, você está esperando uma mensagem, uma ligação, conversa já no início da aula com o professor ou com a professora. Explica a situação e diz o porquê que de vez em quando você vai ter que estar conferindo o celular, tá? Mas deixa isso muito claro. Avaliações de desempenho. Então, geralmente semestralmente, né, isso vai estar ali bem definido, vai ser passado para vocês, existem as avaliações de desempenho. Tá? O que é uma avaliação de desempenho? É o preenchimento de um formulário e a conversa com o aprendiz para dizer o que ele está verificando, né? O que a empresa, o que o professor está verificando ali no jovem aprendiz que ele tem, né, de grandes qualidades, o que ele está conquistando ali, né, dentro do seu trabalho. E também é o momento de discutir aquilo que precisa melhorar, né? Às vezes uma atitude, para tentar entender o que está acontecendo com o aprendiz, que talvez está levando ele a ter aquela determinada atitude.
Então, a avaliação de desempenho, vocês precisam encarar isso como uma forma de crescimento. A avaliação de desempenho não é para ficar apontando os erros dos outros, não é isso. É uma oportunidade de nós percebermos o que as pessoas, né, estão achando, estão tirando de conclusão do nosso trabalho e nós podermos crescer junto. Né? Pode ser que tenha uma situação ali que a pessoa fale, olha, tem isso aqui que você está fazendo que não é o mais correto. É o momento de você conversar, de você entender o lado da pessoa, você também passar o teu lado e juntos encontrarem uma solução. Então, as avaliações de desempenho, elas servem para dar crescimento, tá? E não para ficar apontando erros. Então, vocês precisam encarar isso dessa forma, como uma oportunidade de melhorar, né? De crescer. Então, a empresa, ela faz a avaliação de desempenho, né? Ela preenche um formulário que é só da empresa, avaliando então como que o aprendiz está se desempenhando lá na atividade prática. Algum dos professores que vocês vão ter ali no percurso do jovem aprendiz, porque são vários professores, né? Cada um ali na sua área de atuação. O professor também vai avaliar vocês. Então, enquanto desempenho em sala de aula, a instituição de ensino. Então, quem está, né, ainda no colégio, essa avaliação vem por meio ali da frequência, né, e das notas do desempenho. E você, aprendiz, também vai poder avaliar, né? Você não vai ser só avaliado, você também vai poder avaliar a empresa, os professores, o ensino, para que juntos nós, né, consigamos entender as dificuldades, os problemas e encontrarmos soluções, né, para que todo mundo no final saia ganhando, saia crescendo. Tá? Então, repito, é muito importante você entender a avaliação de desempenho como algo positivo, como algo de crescimento. Penalidades. Então, se você, né, deixar de cumprir o que está no regimento interno, por isso que vocês vão ler o regimento bem certinho que está lá na apostila, vocês podem muitas vezes receber orientação disciplinar, né? Então, ser uma conversa ali, né, que demonstre o que você fez de errado, passe uma orientação. Se isso continuar ocorrendo, vai chegar na questão de uma advertência disciplinar, né? E inclusive tem um número X de advertências que podem levar vocês a perderem o contrato de jovem aprendiz. Por isso é importante conhecer o regimento interno da instituição formadora, né? Então da associação Cavanes, e também é importante você conhecer o regimento interno da empresa em que você vai trabalhar, para que vocês saibam quais são os seus direitos e deveres e trabalhem em cima disso, né? E pode levar até uma suspensão aí disciplinar. Então, você precisa conhecer a fundo esse regimento, né? Para que você direcione aí as suas ações dentro dele. Né? Se você fizer tudo correto, gente, não tem nem o que pensar em penalidade. Né? Se você está cumprindo o regimento, está se dedicando, né, tá sugando todo o conhecimento, as habilidades da empresa também na sala de aula, você não tem nem o que temer aí de penalidades. Mas a partir do momento que você entrou então dentro do mercado de trabalho, né, então você já está ali inserido nesse ambiente profissional que é o jovem aprendiz, você tem que saber que você tem responsabilidades. E se você deixar de cumpri-las, você pode, né, acabar aí sofrendo uma dessas penalidades. A rescisão do contrato especial de aprendizagem. Então, a rescisão, né, pode ocorrer por término do seu prazo de duração, ou seja, né, quando passou ali os 2 anos, o teu contrato vai ser rescindido. Pode ser que muitas vezes seja rescindido o contrato de aprendizagem e a empresa, né, te ofereça um cargo efetivo, não mais como jovem aprendiz, mas como um funcionário registrado. Então, isso pode ocorrer, né? A situação que acho que todos os aprendizes buscam, serem efetivados depois do contrato de aprendizagem.
Se você completar a idade limite de 24 anos, né, tem alguns aprendizes que às vezes já entram muito perto disso, aí completou 24 anos, tem que rescindir o contrato, né, não pode ser mais jovem aprendiz. E tem algumas situações que podem fazer com que esse contrato seja rescindido antecipadamente, ou seja, antes dele fechar os 2 anos. Por desempenho insuficiente, então se o aprendiz não se dedicar, se ele sofrer várias dessas penalidades, né? Então se ele não demonstrar interesse, não cumprir os prazos, ele tiver desempenho insuficiente, né, ele pode então ser desligado aí do contrato de aprendizagem, né? É o que eu acabei de falar, vocês têm responsabilidades. Falta disciplinar, né? Então, se cometer comportamentos que não são permitidos, né? Não cumprir ali com os seus deveres de viver bem em convívio, em sociedade, por ausências, né? E aqui ausências é tanto faltar muito na empresa, faltar muito na sala de aula ali na Associação Cavanes, e também faltar no colégio quem ainda está estudando. Tudo isso pode levar à rescisão antecipada. E a pedido do aprendiz, vocês a todo momento, se não estiverem satisfeitos ou aparecer uma outra oportunidade que você julgue melhor, vocês podem rescindir a qualquer momento o contrato de aprendizagem. Então, galerinha, o que vocês vão fazer? Assistiu essa videoaula aqui, né? Essa introdução, vai lá para a apostila, né? E dá sequência ali no passo a passo que a apostila está pedindo para vocês fazerem. Né? O próximo passo agora é ler e entender o regimento interno. Qualquer dúvida, procura a coordenação e administração para que você possa assinar que você está ciente depois que você entendeu tudo que está escrito lá no regimento interno, ok? Desejo novamente aí boas-vindas a vocês e nós vamos nos encontrar aí durante todas as aulas do módulo de aprendizagem. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!